Olá, eu estou aqui com o engenheiro GM Celso Matos, que vai falar um pouquinho para nós sobre data centers aqui na Clemar Engenharia, né? E também sobre qual o impacto do data center na questão do consumo de energia e a questão da inteligência artificial. Obrigado, James, por disponibilizar o seu tempo para essa atividade. Obrigado. Vamos lá, falar um pouquinho de Clemar Engenharia. Tá? Clemar Engenharia está há 54 anos no mercado, né? Ela hoje, nós estamos aqui gravando essa entrevista que nós chamamos de unidade industrial, né, da Palhoça, que chamamos de UIP, né? Aqui nós trabalhamos nós chamamos de industrialização da construção civil. Todas essas obras a gente, ao invés de produzir a obra, fazer as tubulações no campo, a gente faz aqui na fábrica, tá? E aqui nós também desenvolvemos uma série de produtos, tá? Com 5G, por exemplo, né? A quantidade de antenas, né? Se envolver, as cidades estão cada vez mais digitais, né? Nós desenvolvemos equipamentos, né, que usados para telecomunicações aqui, né? Nós então temos postes de telecomunicações que ficam com bateria, com toda a parte de infraestrutura dentro do próprio poste. Nós temos equipamentos de telecomunicações que ficam debaixo da terra, né? Nós também temos o que nós chamamos de mini data center. Data center de pequena capacidade, porque hoje um supermercado, por exemplo, antigamente a gente botava o computador debaixo de uma escada e ficava lá e estava tranquilo, mas hoje ele paga as contas, ele abre a cancela, né? Ele faz todo o faturamento, tudo está interligado, a câmera de segurança, e você quer que isso fique armazenado de forma segura, né? O próprio pagamento não tem mais pouca coisa de dados no próprio local, está direto em nuvem. Então a gente hoje nós fornecemos hoje no módulo Enterprise, ou seja, equipamentos de data center bem seguro, tem igual como se fosse um data center de grande escala, mas num tamanho pequeno, né? Então com toda a segurança no data center desse. Então nós produzimos aqui, fabricamos aqui e entregamos o chamado MDC, Mini Data Center, né, de pequena capacidade. Também temos computação de borda, né, do Edge Data Center que fica na rua, outdoor. Então a gente está acostumado com essas salas de data center grandes, nós também trabalhamos com outdoor. São gabinetes que ficam na rua. Trabalhamos com containers também, data center em formato de container. Construímos e produzimos containers que ficam, os ambientes telecom ou data center ficam dentro do container. Não só o container do data center em si, o equipamento de telecomunicações, mas também geradores, no caso de falta de energia, baterias também nós fazemos dentro desses equipamentos, né? Então fabricamos aqui containers, né, abrigos, equipamentos de telecom, postes de telecomunicações, né, uma série de tecnologias, todos voltados com telecomunicações e data center. E nós já migramos naturalmente cada vez mais para mais equipamentos para data center mesmo, né, cada vez mais trabalhando com essas tecnologias, né. O data center em si, ele precisa na borda dele, na ponta dele, né, o 5G funcionando, né, da computação chegando na borda, o grande data center, hyperscale, né. Então a gente está interligando essas duas infraestruturas. Trabalhamos numa escala bem menor, a grande maioria dos nossos data centers são de pequena capacidade, mas são várias unidades, né. Então a Clemar está mais focada nessa área, mas ao mesmo tempo, com o avanço da IA e de grandes data centers, nós estamos migrando também para atendimento desses data centers de grande capacidade, né? Para isso temos tecnologias para isso, estamos, né, bem desenvolvidos para atender esse tipo de equipamentos. Temos alguns equipamentos também que nós fornecemos aqui, de um monte de precisão, de algumas tecnologias de equipamentos de ar-condicionado que ficam... Os ar-condicionados nós oferecemos soluções, ar-condicionado fica dentro do próprio rack, né? Ele pode ficar na fileira do rack, ou então ele pode ficar perimetral do data center, fica fora do ambiente e fica dentro do data center, né? Esses equipamentos que a gente fornece aqui, né? E outras tecnologias que a gente vai... A Clemar não é uma empresa de produtos fechados, né? Nós trabalhamos muito, inclusive nós somos uma empresa do Ministério da Defesa, trabalhamos com equipamentos especiais para a defesa, né? Com equipamento desde a prova de bala, a prova de vandalismo, né? Então, então nós somos bem diversificados em termos de soluções e bem integrados com telecomunicações e data center em termos de soluções, né? de infraestrutura para essas áreas, né? Também na área de energia elétrica, né? Para esse data center, desde todas as soluções de energia, de automação também, e ar-condicionado, toda a parte de infraestrutura, né? Produtos. Então é uma empresa bem de soluções completas, né? Desde a parte civil, elétrica, automação, né? Mecânica, todas essas áreas estão dentro de uma empresa que está há 50 anos no mercado e sempre se moldando para atender as necessidades do mercado. Esse é um resumo da Clemar Engenharia.
Tá bom. O pessoal fala sobre consumo de energia desses recursos, tá? Se você fizer uma consulta no Google, né, e a mesma consulta que você fizer no ChatGPT, tá? O ChatGPT vai consumir 20 vezes mais energia. Tá? Esses são os dados que a gente tem hoje de medição. Tá? Se você fizer uma consulta no Google, uma consulta no ChatGPT, né, em termos de carbono, você pode emitir até mais 100 vezes mais emissão de carbono. Só que a gente está falando de uma consulta, de um processo, uma consulta simples, e um processamento de dados que ele vai, né, de uma outra tecnologia. É outra forma de organizar e de estruturar, é comparar como ir de moto ou ir de ônibus, ou de dar informações que te geram, é outra forma de gerar esses dados. A preocupação que a gente tem realmente é com relação ao consumo de energia. Hoje o data center consome 3% da energia mundial. Se você analisar 1% da energia mundial, vem do ar-condicionado desse data center. Então a gente tem realmente um consumo e a preocupação é muito grande, de consumo de energia desses dados, mas só que a tecnologia traz essa característica. Então, pra você ter ideia, essa preocupação é mundial. Os Estados Unidos, com a matriz energética dele diferente do Brasil, a gente não pode também usar essa informação de forma universal. Cada país está enfrentando a sua forma. Nós temos a vantagem disso, que nós temos a matriz energética limpa. 84% da nossa energia é renovável. Então a gente tem condições de absorver, gerar energia para poder atender esse sistema de forma sustentável. Os Estados Unidos enfrentam um outro problema, a matriz energética dele é suja. Para eles enfrentarem esse problema, principalmente estados como Texas, por exemplo, eles estão querendo fazer geração nuclear dessa energia. Então, o sistema de geração de energia nuclear, modular, para poder fazer esse atendimento de energia desse grande data center. Então, hoje, como o consumo de energia é tão grande, por exemplo, os data centers estão sendo implantados no Rio Grande do Sul, só a quantidade de energia que eu vou ter para poder gerar é quase o consumo do estado inteiro de energia. Então, esse é um desafio que a gente tem, essas tecnologias por processamento de dados, da forma que ele processa, gera calor mesmo, consome energia mesmo, mas só que é uma nova tecnologia, nova forma de a gente fazer, assim como a gente deslocaria, teria que se deslocar hoje, se não fosse a internet para fazer os negócios, ter que deslocar até o local para fazer comunicação, toda essa energia a gente está poupando para fazer uma consulta, está disponível na palma da mão. Então, esse consumo, essa métrica, essa forma de você visualizar, tem consumo de dados sim, mas só que os avanços tecnológicos que estão por trás disso daí, da inteligência artificial, os benefícios, e a forma como a gente tem de mitigar esse problema da geração de energia, são os desafios tecnológicos. Tá? Então, a gente tem hoje uma tecnologia, inteligência artificial, entrando de forma disruptiva, mudando completamente nossa forma de se relacionar, de fazer negócios, de consulta, de consumo, de deslocamento. Você vê tudo hoje. Existe uma grande tendência no mundo que chama-se XaaS, significa Anything as a Service, qualquer coisa como serviço. Então a gente tinha, antes de fazer locação de vídeos de fita, de CD, de DVD na internet, hoje você baixa o streaming, baixa o vídeo no Netflix disponível. Isso é uma geração, essa energia toda está concentrada no data center. Então a infraestrutura está num sistema desse. Energia como serviço. Então tudo isso está virando hoje o Uber, o Airbnb, estou citando várias formas usam computação. Então essa é a nossa nova forma de a gente lidar com isso. Energia sim consome, agora a gente está concentrando tudo nessa tecnologia. Então ela não é um ponto de discussão, e a gente está abrindo. Só que essa tecnologia está surgindo agora, mas ao mesmo tempo a própria NVIDIA, que é o que está gerando essa quantidade, eles mesmos têm projetos de redução de 20%, 20 vezes mais, aumentar em 20 vezes mais a eficiência energética desses chips. Estão surgindo também computação quântica, outro tipo de forma de a gente processar dados. Então, isso só pela ótica do consumo de energia e ignorar essa tecnologia ou negar essa tecnologia, essa forma de chegar à tecnologia, eu acho que é um pensamento muito curto. Eu acho que tem que realmente usar nosso conhecimento, nossa engenharia para poder melhorar a eficiência desse processo. A gente viu
Tu vê, com a inteligência artificial, sair de um centro, o data center que jogava água a 7 graus, né, para 15 graus. Né? O que a gente está fazendo hoje para melhorar a eficiência energética desses sistemas? Ao invés de usar a água gelada do data center, né, para baixar a temperatura e desumidificar, eu não mais faço desumidificação, eu só uso para baixar a temperatura. A desumidificação eu uso um outro sistema. Então a gente está se organizando de forma a buscar essa eficiência energética. Né? Então, de fato, eu tenho consumo mais elevado, mas só que eu tenho os benefícios de um simples consulta no Google, com uma consulta no ChatGPT que me dá toda uma estruturação do meu problema, ou organiza de forma diferente, né? A forma como a gente está é completamente diferente. Você não está falando de bicicleta para moto, né? De forma de consumo diferente, né? Então, são os novos desafios, novas tecnologias estão surgindo por aí e a gente não pode ignorá-las, tem que aprender e conviver com elas. A inteligência artificial fez com que esse tema data center ficasse em evidência, né, com relação à forma como a gente está lidando hoje com as tecnologias, né, o próprio celular está sendo gravado, tudo isso daí que a gente chama de nuvem, né, está sendo guardado, essas informações estão sendo processadas ou guardadas em algum lugar. Então nós temos alguns níveis de data center no mundo hoje, são 5 níveis básicos que existe, né? O primeiro é chamado Hyperscale, que são data centers de grande capacidade, data centers acima de 10 mil metros quadrados, acima de 5 mil servidores. Então são esses data centers que a gente vê da Google, da Microsoft, são esses grandes data centers onde armazenam dados ou processam dados. Né? E a inteligência artificial, ela principalmente nos processadores, nos núcleos processadores, mudou bastante, né? Acabou aumentando o consumo de energia por rack. Essa é a grande mudança que a gente observa. Né? Então, os data centers que a gente trabalhava anteriormente, a Clemar, já há mais de 50 anos, né? Nos anos 80, 90, a gente começou a trabalhar com um data center, mas com potências de rack bem menores, 1.500 watts, 3.500 watts. Né? Nos últimos anos, as potências de racks começaram a subir drasticamente, mas agora a grande mudança é que os chips, são basicamente 2 tipos de processadores, né? O CPU e GPU, os processadores gráficos, eles consomem uma potência de calor muito grande. Você imagina 1 centímetro quadrado dissipando até 1.000 watts de potência. Tá? Então, essa dissipação, quanto maior a minha capacidade de processamento de dados, maior a geração de calor que eu tenho. Mas só que essa geração de calor está concentrada, né, num equipamento muito pequeno. Né? E a NVIDIA, que é um grande fabricante, ele é o precursor essas GPUs, né, que eram placas gráficas que usavam em games, né? E hoje a inteligência artificial começou a utilizar, porque as CPUs, se a gente fosse fazer uma analogia desses equipamentos, a CPU é como se fosse um caminhão chegando numa cidade. Né? E a GPU, a placa gráfica, como se fossem vários motoboys entregando a mesma informação nessa cidade. Então, para processamento de imagem, nos jogos que a gente está acostumado, videogames, né? Imagens de ação, tiro e esses movimentos todos, né? Essas informações aconteciam ao mesmo tempo. Né? Então, as GPUs, as placas gráficas começaram a ser usadas. Mas a gente começou também a ver isso, aplicações dessa mesma tecnologia na medicina, né? Em tomografias, em computadorizadas, em outras informações, dados. Né? E hoje, né, o próprio ChatGPT, que é o ponto do iceberg, então a gente não pode estar só se preocupando com essas tecnologias só no ChatGPT, é só uma ponta. Né? A IA está em tudo, né? Carros autônomos, então principalmente para carros autônomos ou então outras tecnologias que precisam reduzir a latência delas, né? O tempo de comunicação. Não posso ter um data center em São Paulo, por exemplo, comandando um carro autônomo aqui em Florianópolis, porque só essa diferença do sinal. Então a gente tem a computação, data center que eu chamei primeiro, chamado Hyperscale, esse que ficam os grandes armazenamentos de dados, mas nós temos também data center que nós chamamos de Edge, também computação ocorrendo na borda, né, onde eu vou ter, por exemplo, o Netflix está passando um filme está bombando e todo mundo está assistindo, né? Ao invés de estar rodando esse filme num data center em São Paulo, eu estou num outro data center menor, rodando esse na borda para diminuir a latência dele. Ambientes de telecomunicações também fazem muito isso, trabalham bastante computação de borda. Outro data center que existe é chamado de colocation, que é o data center que você faz a alocação deles.
né? Então esse universo de data center, né? Existe também enterprise, são data centers corporativos que a própria universidade ou a própria escola ou a própria empresa tem a sua própria empresa para rodar sua computação, sua IA, seu processo, seus modelos de computação, né? Então existem várias formas e a IA, esses hacks, que o que está sendo desafiador para nós, do ponto de vista de engenharia, é que esses equipamentos processam uma quantidade de dados muito grande. Para você ter ideia, um servidor hoje que rodaria um único hack, né? Que está rodando hoje na montagem de um processador desse para IA, eu precisaria do mesmo espaço, 930 hacks desses, entendeu? Então é uma escala muito grande essa capacidade de processamento. E você tem nesses equipamentos acima de 30 kW por hack. Então a gente vinha com tecnologias de 3 kW por hack, né, para 30 kW por hack. Então as soluções hoje de engenharia mudaram completamente. E como você, acima de 400 watts por chip de potência, né, eu não consigo mais fazer resfriamento pelo ar, né, eu tenho que fazer resfriamento líquido. Né, então a gente hoje tem tecnologias novas, já são antigas, mas estão sendo aplicadas hoje em dia em data center, né, que estão levando essa potência, o resfriamento líquido para dentro dos racks. Né. Então, assim como em data center nós temos o que nós chamamos de PDU, que é a parte de potência elétrica que leva até os racks, agora a gente tem a CDU, que é um sistema de resfriamento que pega a água gelada do chiller, do sistema, ou um sistema a ar, né, que leva líquido diretamente para o chip. Tá? Então a gente hoje, em termos de eficiência energética de chiller, né, a gente subiu a temperatura do data center, né, desde 2015 e 2014 a gente tem a temperatura do rack na frente do rack, não mais no retorno, né, a gente subiu a potência. Hoje a gente trabalha com 27 graus, enquanto que os data centers antigamente trabalhavam com 18 graus, 20 graus. A norma de data center que nós temos de 1987, hoje. Nós temos uma nota de sala de computadores, nós temos a norma NBR 10080, se não me engano, né, que fala sobre sala de computadores, né, e lá está 22 graus, mais ou menos 2 graus. Essa é a referência que a gente trabalha de temperatura. Né. Mas hoje em dia a gente não trabalha mais com esse tipo de referência, trabalha com envelope de operação. Então quem está trabalhando com eficiência energética nessas áreas não trabalha mais com um número preciso, mais 22, mais ou menos 2 graus, essa é a faixa de operação, a gente trabalha com envelope de operação. Né. E com essas tecnologias novas chegando, a gente consegue trabalhar dentro do envelope de forma mais eficiente. Então, os data centers modernos não trabalham mais com temperaturas muito baixas, trabalham com temperaturas mais elevadas. Né? E o chiller hoje em dia, para você ter ideia, os chillers convencionais que a gente trabalha, eles saem com água gelada a 7 graus. Mas hoje nós trabalhamos com chiller para data center com água a 20 graus, a 15 graus. E não chamo mais nem de água gelada, chamo de água morna. Né? Então, isso sobe a minha eficiência do meu chiller. Então a gente tem hoje, na realidade, que a gente acha que é grande dissipação de calor, mas na realidade tem capacidade de processamento de dados aumentou tanto que, consequentemente, está atrelada à geração de calor. Né? Mas só que a gente está usando essas tecnologias de forma em uma escala muito grande. Né? A gente está no nosso dia a dia. Né? Então a gente, chat GPT, para texto, para comunicação, então o ser humano está ficando cada vez mais atrelado à tecnologia. Né? Alguns estudos falam que as pessoas passam mais de 95% do tempo a menos de 5 metros de um celular. Então hoje você não sai de casa sem o celular, não se movimenta sem o celular, não usa o Waze direto até para poder verificar se tem trânsito ou não, ou aplicativos da forma. Então a gente o mundo moderno está muito dependente dessa tecnologia. Então lutar contra elas, né, a gente tem que se adaptar e conviver com as tecnologias. Né. Agora, do ponto de vista de eficiência energética que a gente pode fazer em termos de solução que a gente tem, né, desse sistema, né? A gente usa resfriamento a ar quando possível, né? Chamamos de free cooling, que a gente chama, tentar usar quando as condições climáticas são favoráveis, a gente chama de free cooling, pode ser direto ou indireto, ou seja, quando as condições climáticas são favoráveis, eu abro o data center e a ventilação e entro lá mais elevada para poder abrir, estamos trabalhando a 27 graus, temperaturas mais elevadas. Existe sistema de água gelada, janela de dia para trabalhar com eficiência energética. Então, a gente vê muitos projetos, eu não faço free cooling direto, de abro a janela e boto o ar diretamente para dentro do data center para usar o ar da rua para poder fazer o resfriamento. Como essa água, a gente subiu a temperatura da água, não é mais a água a 7 graus, e sim a 15 graus, acima de 15 graus até 20 graus, né? Isso também me abre janela para free cooling. Então essa água gelada, quando volta para o chiller, ela passa por um trocador de calor a ar. Então a gente está fazendo, esses são essas grandes
em termos de eficiência energética, né, a gente está trazendo, a gente tem algumas métricas que a gente usa, né, chamado PUE, por exemplo, que é quanto de potência, o meu rack consome 1000 watts, por exemplo, né? Então, se eu tenho um PUE de 1, se eu não tenho mais nenhuma outra energia, todo o meu consumo de energia é só para aqueles 1000 watts, né, de rack que eu tenho, por exemplo, né? Ter um PUE de 1.2 significa que daqueles 1000 watts, eu estou usando 200 watts a mais de outras cargas, né? Então, hoje a gente tem data center com PUE de 1.5, 1.6, 1.2, né? São essas potências de eficiência, essas métricas que a gente está usando, né? Existe outra métrica também com relação ao consumo de água, né? Os chillers hoje, a tendência deles é ser refrigerado a ar, mesmo sabendo que, comparando um chiller, né, do consumo de água e consumo de ar, energeticamente a água é mais eficiente, mas quando eu vou fazer o somatório do balanço do central de água gerada como um todo, né, torna-se mais eficiente, mais atrativo ter um chiller de condensação a ar, porque eu não tenho o problema ambiental, a escassez hídrica do sistema água, né? Então muita gente fala, data center consome água. Não, né? Se o meu chiller for condensação a ar, não vai ter consumo de água, porque essa água que eu falei, resfriamento líquido diretamente no chip, essa água não evapora, é uma água de recirculação fechada no sistema secundário da CDU, né? Essa água é fechada, não tem perda por evaporação. Existem data centers que usam torres de resfriamento, sim, né? Então, nesse caso, eu teria que fazer minha computação de quanto de água eu estou perdendo, a gente faz a conta de água que eu estou usando no meu data center, tá?